Irmãos, bom dia. Estamos iniciando mais o culto de adoração ao nosso Deus aqui na Igreja Presbiteriana do Sinai. É motivo de alegria, motivo de entoar cânticos de adoração, de louvor ao nosso Deus, porque o Senhor, pela sua misericórdia, tem nos concedido mais uma oportunidade de fazer uso dos recursos que Ele mesmo capacitou o homem, fazer uso dos recursos desse tempo para essa comunicação, para que a palavra dele continuasse a ser anunciada e que o Senhor nos dê nesse tempo a sabedoria necessária para fazer o bom uso dessas ferramentas. Temos a oportunidade aqui com alguns irmãos, claro, de uma maneira bem limitada, mas para a glória do Senhor, fazendo um bom trabalho, com toda a segurança necessária para que esse culto seja transmitido até a sua casa e para que você também tenha esse momento de comunhão, entendendo que Deus é o Deus que provê os recursos, Deus é o Deus que provê a tecnologia necessária, as ferramentas, e que você não perca a oportunidade de, juntamente com sua família, também adorá-lo. Nós estaremos, irmãos, fazendo uma leitura do Salmo de número 29, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2 do Salmo de número 29, que diz assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Esse é o convite que eu quero assim estender até você, para que você da sua casa, nós aqui na Igreja do Senhor, possa, junto com todo o corpo de Cristo, toda a Igreja do Senhor, tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome, assim com um espírito de alegria, com um espírito de ânimo, nós possamos entoar cânticos de adoração, possamos nos voltar a esse Deus, tributando a glória devida ao nome dele. Sabemos que tudo que nós possamos pensar em fazer será suficiente para alcançar aquilo que Deus é, mas que todo o coração quebrantado, todo o coração voltado a essa adoração seja um coração sincero, seja um coração quebrantado. Nós estaremos orando ao entrar na presença do nosso Deus. Ó Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de favor, o Senhor preparou esse dia, o dia chamado hoje, para que o teu povo neste lugar se reúna, para que o teu povo, Senhor Deus, dentro dos seus lares se reúna, Senhor Deus, no teu nome, Senhor, no nome do teu Filho Jesus, aquele que manifestou a graça, aquele que manifestou a misericórdia, aquele que manifestou a nova vida. Senhor, que nós aqui, no nome de Cristo Jesus, possamos tributar honras e glórias ao teu nome, e tudo que for feito nesse lugar suba como aroma agradável ao Senhor. Que desde já o Senhor nos santifique, que desde já o Senhor nos prepare, que desde já o Senhor tome conta de tudo que for feito nesse lugar, através da condução do teu Santo Espírito. Pedimos isso no nome santo de Jesus. E assim, irmãos, o ministério de louvor estará entoando um cântico de adoração ao nosso Deus. A paz de Cristo, igreja, um bom dia para nós todos. Vamos louvar ao nosso Deus. venceu e o livro
Amém, irmãos. Não se esqueça daquilo que foi cantado aqui, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Com certeza, em muitos momentos da nossa caminhada, isso será destacado na nossa mente, será destacado no nosso coração, para se lembrar de que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele vive, que Ele reina e que Ele voltará. Em muitos momentos da nossa caminhada será exatamente aquilo que nós precisaremos nos lembrar, de que Jesus Cristo é o Senhor. Seja nos momentos de alegria, seja no momento de tristeza, seja no momento de adversidade, seja no momento de celebração, que nós, como povo de Deus, povo escolhido, separado, não por nossos merecimentos, não por alguma coisa que você e eu nós possamos fazer para apresentar a esse Deus, mas por aquilo que Ele é. Que a igreja do Senhor jamais se esqueça disso, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Talvez esse tempo seja exatamente um tempo necessário para que nós possamos nos lembrar disso, de que Ele vive, reina e reinará para todo sempre, de que Ele continua a guiar toda a terra, que nada foge ao senhorio desse Deus Pai, desse Deus Filho, desse Deus Espírito Santo. Talvez seja exatamente o tempo para nós pararmos e refletirmos mais uma vez, porque naquela dinâmica chamada normal que nós tínhamos até um certo tempo atrás, nós poderíamos em algumas ocasiões esquecer disso, esquecer dessa grandeza desse Deus, esquecer que esse Deus é Senhor, mas esse mesmo Deus soberano sobre todas as coisas nos conduziu a um momento de reflexão dentro do nosso lar, sobre o que nós estamos fazendo nas nossas vidas, para nos voltarmos a Ele nessa grandeza daquilo que Ele é e confessarmos com os nossos lábios agora com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração de fato voltado para Ele, dizendo: Senhor Jesus, Tu és Senhor da minha vida. E nesse mesmo espírito, irmãos, eu quero assim convidar a igreja a ler o Salmo de número 32, Salmo de número 32, do versículo 1 ao versículo 6. Salmo de número 32, do versículo 1 ao versículo 6, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui, irmãos. Buscarmos a face desse Deus, nos encontrarmos com esse Deus. E a palavra do Senhor nos dá um exemplo do salmista, que entendeu que para se encontrar com esse Deus, era necessário deixar algumas coisas para trás. Para se encontrar com esse Deus que ele entendia que era santo, que entendia que nesse Deus, na pessoa desse Senhor, os seus pecados, as suas transgressões poderiam ser apagados, retirados, lançados no esquecimento. Era necessário confessar, era necessário tomar algumas atitudes. E há uma reflexão com a alma, com o espírito ali, de que era necessário confessar ao Senhor o pecado, não mais esconder a iniquidade.
O objetivo desse momento não é expor ninguém à vergonha, o objetivo nesse momento não é saber do pecado um do outro, mas nos colocarmos diante do Senhor, já que estamos em culto de adoração a esse Deus, que é santo, que existe desde a eternidade. É necessário tomar algumas atitudes que eu quero convidar você a esse momento de contrição, a esse momento ao qual o salmista convida, ele toma essa atitude e deixa essas palavras para nós também nesse tempo, de buscarmos, Senhor, perdão, de buscarmos, Senhor, o seu favor. E é isso que eu quero convidar você, junto com a sua família, dentro do seu lar, a se prostrar diante desse Deus, a se curvar a sua cabeça e entoarmos uma oração ao nosso Deus. Oremos. Deus de graça, misericórdia, Deus de poder, é no nome de Jesus, o teu Filho, que nós nos colocamos diante da tua santa presença, Senhor. E somos, Pai, convidados, convocados nesse culto de celebração ao teu nome, de também confessarmos os nossos pecados, Senhor Deus, a nossa iniquidade não esconder diante do Senhor. Deus, nós somos confrontados com aquilo que, Pai, nos impede de ter uma real comunhão com o Senhor. E essa convocação e esse confronto não é para expor a nossa vergonha, mas é para que nós sejamos santificados pelo santo nome de Jesus. E como igreja do Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti, Pai. Dizer, Senhor Deus, apaga as nossas transgressões. Apaga, Senhor, retira de nós aquilo que impede uma verdadeira adoração e comunhão com o Senhor. Porque esse culto, Pai, em algumas horas ele irá se encerrar. Mas a nossa vida com o Senhor deve e irá continuar. A nossa comunhão, a nossa adoração. E para que isso seja aceito diante do Senhor, é necessário nós confessarmos os nossos pecados, nossas faltas. Nós queremos fazer isso nessa manhã, Senhor. No nome de Jesus, colocar a nossa vida diante do Senhor, pedindo que o Senhor retire tudo aquilo que está assim, desenraizado em nossos corações. E nós sabemos muitas vezes que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Por isso, Pai, nós queremos confessar diante do Senhor que nós precisamos do Teu favor, precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua misericórdia, precisamos que o Senhor nos purifique no nome santo de Jesus, Pai. Tira de nós aquilo que atrapalha. Visita a igreja do Senhor espalhada pelos seus lares, aqui na igreja do Senhor, Igreja Presbiteriana do Sinai, a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Que o Senhor nos santifique no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero assim, nessa continuidade de cântico de adoração ao nosso Deus, quero convidar o Ministério de Louvor a essa continuidade de cânticos ao Senhor. Vamos render glória ao nosso Deus. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos lavou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos lavou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, canções de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos lavou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a
temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos com ações de graça, canções de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos com ações de graça, canções de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Amém. Amém. Convém louvar-te a esse Deus que é digno de adoração, é digno de louvor. Meus irmãos, e nesse mesmo espírito de adoração, eu quero convidar a igreja a ler o versículo que se encontra em Deuteronômio, capítulo 16, versículos 16 e 17. Os irmãos mantenham essa palavra aberta, que nós estaremos lendo daqui a alguns instantes. Os irmãos bem sabem que a igreja, apesar dessa nova dinâmica de trabalho, algumas atividades elas não pararam. Pelo contrário, algumas até foram retomadas, e entre elas a Bolsa do Amor, que para a glória do Senhor tem sido uma bênção. A igreja tem trabalhado, a igreja tem se mobilizado para esse fim, não se esquecendo daqueles irmãos que têm as suas necessidades, principalmente nesse tempo um pouco mais complexo ao qual nós estamos vivendo, onde não há uma expectativa ainda ou uma data definida para o retorno das atividades normais, onde você possa se deslocar tranquilamente, se deslocar até na busca de um emprego. Temos tido irmãos que continuam com as suas necessidades, e a igreja tem trabalhado para esse objetivo. Aqueles que desejarem, tem nosso grupo no WhatsApp, que tem os contatos dos irmãos ali, a parte da junta diaconal, a Arina também, o presbítero irmão Carlos Eduardo, que também, assim, entre outros irmãos que têm se disponibilizado. Tem outros irmãos aqui hoje mesmo na igreja trabalhando especificamente com os mantimentos que têm sido preparados para essas famílias. Você tem várias formas de ajudar, pode ser através do próprio quilo, trazendo aqui até a igreja, pedindo para algum irmão, dependendo da sua disponibilidade, para que possa buscar. Aqueles também que quiserem e assim acharem melhor fazer uma oferta para uma compra específica, uma oferta bem direcionada para esse objetivo, comunique com antecedência para que não haja uma confusão na hora de depositar na conta da igreja. Então, assim, informe o valor específico, informe também para os irmãos que estão diretamente envolvidos nesse trabalho. A família tem sido abençoada e, assim, você tem sido aquele participante direto nesse trabalho, né? Então, assim, que o Senhor abençoe a sua vida e que a igreja continue a ser igreja nesse tempo. A palavra do Senhor, irmãos, que se encontra no texto de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16 e 17, diz assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães árvores, e na festa das semanas, e na festa do tabernáculo. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Muitas são referências, irmãos, na palavra do Senhor. Não são palavras inventadas, não são palavras ditas pelo presbítero Roger, mas são palavras do Senhor que
nos dão assim uma base bíblica, referencial para, como parte do culto ao Senhor, trazer nossos dízimos e ofertas. A igreja ela continua a atuar, a igreja ela continua a trabalhar. E seria assim uma inocência, até uma falta de sabedoria, falarmos que para que o trabalho ocorra normalmente, para que as atividades ocorram normalmente, não seja necessário recursos. Pelo contrário, as contas elas continuam, as despesas elas continuam, o investimento na obra do Senhor continua. A igreja presbiteriana do Sinai, ela tem como uma das suas características a parte da contribuição missionária, a contribuição com diversas frentes. E não falar dos dízimos e ofertas seria assim até uma falta de cuidado com a palavra do Senhor, que é para mantimento da casa do Senhor. Então existe a conta da igreja, você pode fazer a transferência, né, eletrônica, você vai perceber que vai sair na imagem do seu monitor, das redes sociais ao qual você está acompanhando, a conta corrente da igreja, onde você, com sinceridade do coração, exatamente nesse reconhecimento, como finaliza o versículo 17, não existe, olha, faça isso ou faça aquilo, não existe, olha, você tem que, para ser abençoado, tem que ser um valor tal. Podemos ter como referência o versículo 17 que diz: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. É uma forma de reconhecer esse Deus, provedor da sua vida, do sustento diário. Nós estaremos orando, irmãos, em favor dos dízimos e ofertas, e que o Senhor esteja, assim, abençoando todo o seu povo. Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de sustento, Pai, nós reconhecemos como igreja do Senhor que nós não temos outro Deus a quem recorrer, senão o Senhor. Nós queremos, Pai, reconhecer, através dos dízimos e ofertas, com coração voluntário, com coração grato, com alegria, queremos reconhecer, através desses dízimos e ofertas, que o Senhor tem sido Deus abençoador, que o Senhor tem sido Deus provedor. Pai, queremos com um coração grato ao Senhor, Pai, reconhecer que Tu, Senhor Deus, tem sido Deus que tem deixado as portas abertas. E se por alguma razão, Senhor Deus, nesse tempo, Senhor Deus, eu tenho necessitado de um trabalho, aquela família, aquele irmão que tem necessitado de um trabalho, eu tenho certeza que ele não tem sido esquecido pelo Senhor. A provisão, Pai, chega até o lar dele. No meio da tua igreja, Pai, esse irmão se sente à vontade para pedir socorro. Que sejamos um povo assim, um povo, Pai, aberto, um povo, Senhor Deus, Pai, atento à necessidade do outro, no nome de Jesus. Que sejamos sábios em todo o tempo para administrar bem os recursos a qual o Senhor tem colocado em nossas mãos. No nome santo de Jesus, seja para a manutenção da tua casa, seja para, Senhor Deus, para estender a mão até o meu irmão nesse momento necessitado, seja para, Senhor Deus, para alcançar os missionários, aqueles que estão distantes. Senhor, que sejamos investidores do teu reino para a glória única e exclusivamente do teu nome, e é no nome santo de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Irmão, temos uma oportunidade de aqui como igreja do Senhor, nesse momento de adoração, nesse momento de louvor, nesse momento ao qual nós temos o prazer de compartilhar da palavra do Senhor. Não perca essa dinâmica. Isso é um desafio para mim e para você, dentro do nosso lar, apesar de ainda assim trabalhando de forma remota, trabalhando de um novo modo, temos assim o desafio de não perder essa dinâmica de participar do culto de oração durante a semana, ligar para o irmão para saber como ele está,
orar, interceder uns pelos outros. Temos esse desafio, irmão, de assim, mais do que antes, continuarmos a buscar o Senhor para essa edificação de nossas vidas, para que nós possamos de fato exercer o cristianismo, exercer a vida de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Esse mês de maio, nós estamos agora fechando o mês ao qual nós comemoramos o mês da família, e nós estaremos hoje fechando os temas do mês, a série de mensagens voltadas para a família. É algo que nós não podemos nos esquecer de um assunto tão relevante para os nossos dias, a qual, se nós formos assim perceber como o mundo caminha, é algo que mais e mais querem descaracterizar o que seria a família, ou alguns princípios da nossa fé, alguns princípios daquilo que eu e você, que nós cremos. E não estou falando isso no sentido de ser um brigão, simplesmente ser um crente brigão com a sociedade. O convite e o propósito de falar sobre família na igreja não é esse. Mas assim, o convite a nós pensarmos aquilo que nós cremos como palavra de Deus, aquilo que nós professamos como fé, e aquilo como eu estou conduzindo a minha casa, conduzindo a minha família, o que essa palavra diz respeito para mim, seja como esposo, seja como pai, seja como filho, como irmão, como integrante de uma família. O que essa palavra, a palavra do Senhor, diz para mim a respeito dessa reflexão sobre a família. E é nessa mesma linha, irmão, nós estaremos apresentando o dízimo sobre o mês da família. A família, irmãos, é um lugar de discipulado. E discipulado não necessariamente, se nós formos assim analisar um pouco mais sobre o sentido da palavra, eu posso ser um discípulo para aquilo que edifica como para aquilo que destrói, para aquilo que corrompe. Eu posso ser um discípulo para diversos fins. A questão é que, como eu quero trabalhar isso dentro da minha casa? Como eu quero trabalhar o discipulado? Falamos muito sobre discipulado dentro da igreja. Falamos muito a respeito de ensinar a respeito das verdades bíblicas dentro da igreja. Mas como é que fica falar de discipulado dentro do lar, dentro da família? Nessa mesma linha, irmãos, nós falaremos sobre um tema bem significativo para nós a respeito de reproduzir o modelo. Que modelo eu quero reproduzir dentro da minha casa? Que modelo eu quero reproduzir no local onde eu estou inserido? A palavra do Senhor, irmãos, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 19, a
a partir do versículo, entre o versículo 19 e o versículo 24, é o que eu quero assim compartilhar com os irmãos, falando a respeito do que é reproduzir um modelo, de um personagem ao qual nós podemos pegar, utilizar como referência a respeito de reproduzir um tipo de um modelo. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 2, versículo 19 ao versículo 24. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu também me sinta animado, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenho eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Oremos, irmãos. Pai de misericórdia, Senhor Deus, a palavra que é tua, nós temos a oportunidade de agora nela meditar, Senhor. Senhor Deus, nós estamos falando a respeito da família, estamos falando a respeito de reproduzir um exemplo e até mesmo sermos um exemplo, mas, Senhor Deus, ajuda-nos a meditarmos na tua palavra e compreendermos os ensinamentos nesta manhã. Não permita, Pai, no nome de Jesus, que haja qualquer palavra do meu próprio coração, mas que tudo que for falado aqui seja conduzido pelo Teu Santo Espírito para a nossa edificação. Conduz, Senhor Deus, a minha vida nesse momento. Tenha total liberdade no nosso meio, Santo Espírito do Senhor, e que nós, como corpo de Cristo, sejamos edificados para a glória do Eterno. É no nome de Jesus, Teu Filho, que eu oro. Amém. Como eu estava falando, irmãos, assim, falar de família hoje, dependendo do local onde você está, falar de um padrão de família, muitos podem entender de diversas formas, pensando que você está querendo se levantar para brigar, para contestar, para estabelecer a sua verdade na sociedade. Apesar de nós termos nossa compreensão, isso falando de vida cristã, falando de como servo do Senhor, buscando essa caminhada para aprender a ser discípulo, de fato, do Senhor Jesus, nós precisamos ter a nossa base, a nossa estrutura referencial daquilo que nós queremos para a nossa vida. Nosso entendimento para a família, daquilo que ela é para nós, não é sair levantando bandeiras e sair contra a sociedade para brigar. Se nós olharmos biblicamente, nosso convite, nosso desafio é exatamente nós sermos um modelo, nós sermos um referencial. E esse é o desafio para mim e para a sua vida, para que olhem para a sua vida, a família a qual você está inserida, e olhem para você e possam dizer assim: olha, eu quero ser como essa família, eu quero essa família como referencial para construir a minha família. A grande questão é como eu estou conduzindo isso, se a minha forma de viver, se eu professo Jesus Cristo como Senhor, se a minha forma de viver me direciona para esse caminho. O desafio para nós agora é olhar para a palavra do Senhor e aprendermos com ela para como eu vou conduzir a minha vida. Se em algum momento eu sair um pouco desse caminho, daquilo que Cristo deixou na sua palavra, que o Senhor deixou na sua palavra para mim, talvez hoje seja um momento de tornar a esse direcionamento que o Senhor deixou para nós e começarmos a analisar como um todo. Nesse mês que nós comemoramos a família, precisamos destacar alguns pontos relevantes do que tem de fato acontecido. E esses fatos, se nós buscarmos
simplesmente, por exemplo, o que tem acontecido com a família nesse tempo de pandemia. Muitas coisas têm, assim, com certeza já passaram a mudar como nós viveremos, seja na questão tecnológica, seja no ambiente de trabalho, seja na forma de estudo. Isso está claro, já mudou e continuará a mudar. A dinâmica da vida mudou. E não diferente disso, a própria família também tem sido impactada, a sociedade tem sido impactada nesse tempo de pandemia. E nem sempre há alguns benefícios daquilo que foi construído, teve como resultado algo benéfico. Nem sempre aquilo que foi desenvolvido ou aquilo que fez com que as famílias se juntassem nos seus lares, passassem mais tempo dentro dos seus lares, nem sempre o resultado é benéfico. Por exemplo, saiu recentemente, até na BBC, falando de alguns países, e nesse caso especificamente a China, alguns países também da América Latina, teve maiores destaques. Por exemplo, na China, o número de divórcio aumentou. E uma escritora estava comentando a respeito desse fenômeno, do porquê que muitos divórcios na China acabaram acontecendo, e se é que se pode dizer como desculpa, uma das desculpas é muito tempo junto, é muito tempo dentro do lar com a outra pessoa. Então quer dizer que se eu dedico tempo fora do lar, é isso que de fato vai sustentar meu casamento. Se eu dedico mais tempo aos meus estudos, mais tempo fora do lar com o meu trabalho, é isso que vai sustentar o meu casamento, vai sustentar a minha família. Então você percebe que começam a aparecer desculpas totalmente desconexas para sustentar esse grande número de divórcio. Um outro fato que vem acontecendo, e alguns podem ver até comerciais, por exemplo, campanhas contra, e ficou evidente que o número de eventos de violência doméstica vem aumentando, em média de 40%, principalmente em países aqui da América Latina. Então, até realmente o propósito das campanhas que tem sido anunciado é que, ao se identificar com um fato semelhante, faça a sua denúncia. Então, ou seja, aquilo que poderia ser algo benéfico, passar mais tempo com a sua família, em muitos casos não tem sido assim. Talvez você que esteja aqui assistindo dentro da nossa igreja ou de longe, esteja assistindo esse culto, esteja passando por algo semelhante. Não aguenta mais ficar dentro de casa. Não por questões do estresse de ficar trabalhando no computador mais de 8 horas por dia, mas o simples fato de estar com seu filho, estar com sua esposa, estar com seu esposo, estar com sua família. É uma realidade. Muitas coisas mudaram e irão mudar em decorrência dessa pandemia, mas com certeza uma que não pode perder o seu valor é o poder de Jesus, que Jesus Cristo pode manifestar em nossas famílias. Uma das formas de definir para onde a minha família e vida vão caminhar é exatamente saber o tipo de exemplo que eu serei e de que tipo de exemplo eu vou seguir. O que eu quero reproduzir dentro da minha casa? O que eu tenho reproduzido dentro de uma família que professa Jesus Cristo como Senhor? O que eu tenho reproduzido dentro da minha casa? Eu tenho feito parte desse percentual, dessa estatística daqueles que querem fugir de dentro da sua casa, ainda que eu professe Cristo como meu Senhor? Ou eu vou fazer parte daqueles que estão perseverando, daqueles que estão olhando para Cristo, olhando para a palavra do Senhor e tendo essa palavra e tendo esse Cristo como meu referencial daquilo que eu creio? E no momento da adversidade dentro da minha casa, eu tomo esse exemplo de Cristo ou dos santos a qual o Senhor levantou dentro da sua palavra, para que eu possa reproduzir esse modelo
dentro da minha casa. A palavra que nós lemos, irmãos, em Filipenses, nos traz um pouco de um personagem que é tido como exemplo. Nós precisamos, assim, nos contextualizar para chegarmos nesse personagem. Porque Paulo está tomando Timóteo para encaminhá-lo para um determinado trabalho. Por que Paulo tem Timóteo como referência? Para isso nós precisamos entender qual era aquele contexto, o que a igreja de Filipos esperava, precisava, qual era aquela necessidade. Paulo, por exemplo, escreve quando estava preso em Roma. Paulo tinha um carinho pela igreja e era comum saber como estavam, não somente na igreja de Filipos, mas isso era muito comum. Interessante que no texto de Filipenses, vocês vão perceber Paulo constantemente falar da alegria, né? Da alegria para que eles tivessem assim, uma motivação e a motivação de perseverar, apesar das circunstâncias, da perseguição, da tentativa de entrada de heresia dentro daquela igreja. Paulo constantemente falava de alegria, de ter Cristo como referencial. É interessante isso partir de uma pessoa que estava presa. Então, assim, se é que nós podemos pegar um exemplo, não é o contexto ao qual você está vivendo que vai definir aquilo que você fala, que vai definir aquilo que você é. Não é o contexto. Se fosse assim, Paulo seria a pessoa mais triste porque ele já estava preso. Ele falava de alegria num contexto totalmente adverso, mas ele falava com tamanha convicção que ele conseguia transmitir isso através das suas cartas. O público era a igreja de Filipe, que era formada principalmente pelos judeus gentios, porém sofria perseguições. E uma das formas de orientação de Paulo era que mantivesse o exemplo de Cristo. Conhecendo as particularidades da igreja e suas necessidades, Paulo decide enviar Timóteo. Mas o que tem de especial em Timóteo? Paulo, com tantos auxiliadores, ele não podia simplesmente levantar uma pessoa de Filipe, da própria igreja? Quais eram as características de Timóteo para que ele pudesse ser enviado e fazer o trabalho a qual aquela igreja necessitava? E assim eu vou fazer alguns pontos, irmão, que são significativos nesse momento de introdução, para falar um pouquinho, pequenas características de Timóteo. Por exemplo, lá em Atos, capítulo 16, versículo 1 e 2, diz assim: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Em Filipenses, por exemplo, no próprio capítulo que nós lemos aqui de Filipenses, versículo 20, Paulo fala que porque a ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Então ele não estava vivendo qualquer um, ele estava pegando alguém que pudesse fazer um serviço de grande responsabilidade, que era para tratar de uma igreja, para animar uma igreja, para edificar uma igreja, alguém que as pessoas davam um bom testemunho, alguém que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Então, Paulo, por exemplo, não estava mandando simplesmente alguém que fosse o seu afilhado na fé, o seu filho na fé, aquele que pudesse captar melhor o momento ao qual aquela igreja estava passando, mas ele estava definindo alguém para um trabalho que, se de fato esse alguém se importava pela missão, alguém que se importava de fato pelo próximo, como ele destaca no versículo 20. E eu só posso, irmãos, reproduzir no outro o modelo daquilo que eu também sou. Para entender o caráter e missão a ser seguido como discípulo, eu preciso entender que tipo de modelo eu quero reproduzir. Esse é o nosso desafio, irmãos. Esse é o nosso desafio. Falar de reproduzir um modelo está diretamente ligado
a entender a minha missão como servo, a minha missão como discípulo. E aquele qual eu tenho como referência, qual o caráter dele? Para que de alguma forma, qual é o caráter de Cristo? Se Cristo é o meu modelo, o que ele diz e deixa na sua palavra para que eu possa também viver, para que eu possa também assim reproduzir, para que eu possa reproduzir, não segundo ser simplesmente uma cópia automática, mas isso precisa ter um propósito. Essa vida de ter alguém como referencial e reproduzir um modelo dentro da minha casa, para o meu filho, para a minha esposa, não pode ser algo simplesmente para ser bonito de se ver, mas precisa de fato, a minha família, dentro da minha casa, precisa saber quem eu sou, quem de fato eu sou. A minha esposa precisa saber quem eu sou quando eu não estou na igreja, quando ninguém me vê. O meu filho precisa saber quem eu sou, se ele pode se aproximar de mim com voto de confiança ou não, ou simplesmente ser aquele que é bem visto pela igreja. Esse não é o propósito de reproduzir um modelo, de reproduzir um caráter, de reproduzir aquilo que de fato Cristo é. Mas o propósito é crescer. E para isso, irmãos, nós precisamos relacionar alguns pontos significativos dessa caminhada. Se eu quero ter Cristo como modelo, se eu quero ter Cristo como referência na minha vida, na minha caminhada, isso vai trazer um confronto. Vai trazer um confronto. Vai trazer um confronto no meu lar, se todos ainda não professam Cristo como Senhor, vai trazer um confronto no meu ambiente de trabalho, porque muitas vezes eu posso ser conduzido e serei conduzido a me expor, a ser confrontado de maneira que eu tenho dois caminhos a seguir: a dar o famoso jeitinho, como todo mundo dá, ou me posicionar tendo como Cristo como meu referencial e não abrir mão disso. Na sociedade a qual estou inserido, e principalmente num tempo de tantas, como é que poderíamos dizer? Tantas opiniões, todo mundo tem opinião a respeito de tudo, todo mundo tem. E quando eu não tenho uma opinião conforme o curso desse mundo, mas a minha opinião é com base naquilo que diz o meu referencial, que é Cristo, eu vou ter confronto. Não se espante com isso. Não se espante com o confronto. Agora, o que deve nos chamar a atenção é conhecer esse referencial que é Cristo e como esse Cristo vai se comportar em meio a esse confronto. Eu vou bater boca, eu vou sair levantando bandeiras, ou eu vou ter o desafio de amar, ou eu vou ter o desafio de abraçar. Ainda que venha um confronto, ainda que venha assim a adversidade como resultado do meu posicionamento, daquilo que Cristo diz e daquilo que Cristo é. Nós, como igreja do Senhor, se eu entendo isso como um momento de edificação para a minha família da igreja, para a minha família dentro do lar, a qual eu não posso fugir dessa responsabilidade. O pastor tem dito aqui nas pregações, eu não posso me isentar dessa responsabilidade. Eu não posso. E talvez o convite nesta manhã para mim e para você seja exatamente esse. Se eu tenho fugido dessa responsabilidade de assumir as rédeas da minha casa, não no sentido de autoritarismo, não estou dizendo isso, mas no sentido de conduzir a minha família tendo Cristo como referencial, eu preciso rever. Eu preciso rever de fato. Eu preciso rever e, pela misericórdia do Senhor, pedir o favor dele para que isso seja mudado. E é fato, irmãos, se eu vou reproduzir o exemplo de Cristo, de um novo estilo de vida, contrário do proposto pelo mundo, isso trará confronto, naturalmente. E o convite para mim e para você não é se levantar, fechar os punhos e também confrontar
no sentido de brigar com a sociedade, não. Pelo contrário, é continuar a reproduzir esse exemplo daquilo que Cristo é. Precisamos entender que isso é uma realidade. Reproduzir o modelo de Cristo vai trazer confronto com a sociedade, com o mundo, no lar. Se o seu lar, se a sua família não confessa Jesus Cristo como Senhor, vai trazer confronto, mas isso não pode ser e nem deve ser motivo para te desanimar. E aí, sempre me parece que vem aquele momento de pensar assim, peraí, mas o que Jesus faria nesse momento de confronto? Ele fecha os punhos e avança também? Ou ele abraça, ou ele ama, ou simplesmente ele dá a face? Para que nós sejamos de fato aqueles que seguem esse modelo, esse referencial que é Cristo. Haverá confronto, irmãos, haverá confronto. Mas esse confronto não é sinônimo de responder na mesma medida ou pagar na mesma moeda. Mas se nós tivermos que pagar na mesma moeda, que seja a mesma moeda de Cristo, do amor, da graça, da misericórdia desse Cristo. O modelo a ser reproduzido, irmão, ele precisa ter um propósito, ele não pode ser, se eu penso Cristo como meu referencial, ele não pode ser simplesmente solto, sem desconexo de nada. Ele precisa ter um propósito na nossa caminhada. Quando Paulo olha para Timóteo, e ele ali é tido como um modelo, como um referencial, havia um propósito, como nós lemos, por exemplo, no versículo 20. Paulo estava tendo o referencial de quem enviar para aquela obra lá em Filipe, para a igreja dos Filipenses. O versículo 20 responde isso, porque, olha só, Filipenses, eu estou pegando esse servo aqui, esse homem de Deus, esse exemplo de fé, de perseverança, porque sinceramente, versículo 20 fala a respeito, sinceramente, porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ele não estava pegando alguém de forma aleatória. O propósito de reproduzir os efeitos do poder transformador de Cristo Jesus na vida de Timóteo tinha um porquê. Esse reproduzir a Cristo tem um objetivo, não é algo aleatório. Como, por exemplo, nós temos outra referência lá em Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30. O próprio Cristo diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E ele diz: aprendei de mim. Aprender de Cristo, ter Cristo como exemplo, porque sou manso e humilde de coração. E ele continua: achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz, olha, aprenda de mim. Aprender com Cristo, daquilo que Ele é, tem um objetivo, tem um propósito. Ele fala para aprender dele, por exemplo, porque ele é manso e humilde de coração. Além disso, o texto não encerra por aí, ele continua, ele faz uma pequena pausa e continua: e acharei descanso para a vossa alma. E ele ainda fecha: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você e eu nessa caminhada, e para aqueles também que ainda não conhecem a Cristo, tem necessidade de ser manso, ser humilde, ter descanso na alma e não ser sobrecarregado com isso, nós vemos o próprio Cristo dizer: aprendei de mim. O convite dele para mim e para você é esse. Se você e eu, se nós não temos conseguido, não conseguimos ser manso, ser humilde dentro da nossa casa, se eu não acho paz e descanso dentro da minha casa,
O convite para mim e para você nessa manhã é aprender com Cristo. O que Cristo diz, o que Cristo fala, o que Cristo ensina, para que eu possa reproduzir esse modelo dentro da minha casa. Ele precisa ter um propósito, ele precisa ter um porquê. Não é simplesmente reproduzir algo automático sem sentido. Cristo não quer robô, Cristo não quer algo mecanizado, mas Ele quer pessoas de fato transformadas pelo poder do nome dEle. E esse é o desafio para mim e para você, de reproduzirmos Cristo para a glória exclusiva dEle, e vai fazer bem para a minha alma. Eu vou ter paz, eu vou ter tranquilidade de reproduzir esse Cristo, eu vou ter prazer de reproduzir quem Cristo é, o que Ele diz, o que Ele deixa registrado nas suas palavras. Não pode ser apenas, irmãos, assim uma tradição. Eu sou crente porque meu pai é crente. Eu sou crente porque minha mãe é crente. Eu sou crente porque a minha família é crente. Mas o convite de Cristo é que ser de fato servo, ser de fato discípulo, é necessário que cada um na sua individualidade tenha a sua própria experiência com Cristo. Cristo não quer pessoas mecanizadas, mas Cristo quer pessoas sensibilizadas com o que Ele oferece, sensibilizadas com o outro, sensibilizados com o esposo, com a esposa, sensibilizados dentro da própria casa. Qual a necessidade do outro? Será que eu, dentro da minha casa, tenho tido a sensibilidade em Cristo Jesus, do Espírito Santo do Senhor, para saber que de repente minha esposa precisa de uma oração, de uma palavra amiga? Será que eu, dentro da minha casa, tenho sido um referencial para ter uma palavra de ânimo para o meu filho, para que ele veja Cristo em mim? Que aquelas palavras não são palavras aleatórias, não são palavras simplesmente para que ele se sinta bem. Não é isso. Mas nós precisamos reproduzir o que Cristo de fato faz. Cristo não fala, não deixa nas suas palavras, nos seus escritos. Nós não conseguimos ver simplesmente palavras para que as pessoas se sintam bem. Não é isso. Porque se for assim, irmão, se não for algo para a eternidade, esse se sentir bem vai passar. Se aquilo que nós estamos falando é simplesmente para que as pessoas se sintam bem, vai passar. É como se fosse algo até vicioso. Eu falo, a pessoa se sente bem, acaba, e depois vem de novo. Eu falo, se sente bem, acaba, e a pessoa vem de novo. Mas esse não é o propósito de nós reproduzirmos o modelo daquilo que Cristo é. O propósito e o objetivo para nós, irmãos, como igreja do Senhor, é reproduzir aquilo que Cristo fala para a eternidade, para um descanso na alma, para algo que de fato vai edificar não somente hoje, que vai tratar não somente hoje, não somente por um momento, mas para toda a eternidade. Precisa ter um propósito, irmãos. Eu não posso ser um crente por tradição, mas preciso viver minha própria experiência com Cristo. Se eu estou tentando reproduzir um modelo, simplesmente porque minha família sem ter a minha própria experiência com Cristo, isso é temporário, isso vai acabar, isso não é suficiente. Mas eu preciso ter o meu relacionamento com Cristo. É claro que melhor ainda se toda a família está nesse mesmo propósito. Mas se não está, irmãos, isso não é justificativa. Não é justificativa. Eu não posso entrar num processo de tradição, dizendo que eu sou crente simplesmente porque meus pais são. Eu só estou reproduzindo aquilo que meus pais são, sem passar pela minha própria experiência de conversão, de ser confrontado por aquilo que Cristo é, o que Ele diz na sua palavra. O resultado, irmãos, um dos pontos interessantes sobre exemplos de reproduzir um modelo e tendo Cristo como meu referencial, às vezes essa intimidade, ela traz resultados que às vezes eu nem percebo. A diferença quando eu caminho com Cristo e tenho Ele como a minha referência, e começo a reproduzir
essas características de uma conversão de fato como discípulo é algo interessante. Me fez lembrar de Pedro, fala a respeito de lá em Mateus capítulo 26, no versículo 72 a 73, é interessante, que fala a respeito de que pouco antes dele negar a Cristo, por 3 anos ele caminhava com Cristo, estava sendo edificado, transformado, lapidado. E algumas características, se nós olharmos os discípulos de uma maneira geral, o fato deles andarem com Cristo naqueles 3 anos, não era sinônimo de uma conversão, não era sinônimo de modelos, de pessoas transformadas efetivamente, mas era um processo. Mas algumas coisas já começavam a aparecer, e é exatamente o que estava acontecendo com Pedro. Se nós olharmos essa referência de Pedro lá em Mateus 26, que fala o seguinte: ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo, depois, aproximando que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Nessa nossa caminhada, irmãos, nessa nossa caminhada com Cristo, naturalmente, algumas características daquilo que Cristo é vão aflorar e ninguém poderá negar. Ninguém poderá negar. Vai aflorar naturalmente. O nosso modo de falar, o nosso modo de andar, o nosso caminhar, naturalmente irão refletir quem Cristo é na minha e na sua vida. E esse é o objetivo de nós também sermos isso dentro das nossas casas, com as nossas famílias. E por último, irmãos, as minhas referências de passado, de referencial de passado, não vão definir meu futuro, nem pode definir meu presente. Se fosse assim, nós poderíamos pegar o exemplo dos filhos de Corá. Corá, lá em Número 16, foi um que se levantou numa rebelião contra Moisés. E no decorrer da caminhada, nós percebemos, no decorrer da história, nós identificamos salmos dos filhos de Corá. Salmos belíssimos, salmos tremendos. O que isso traz para nós? Traz uma reflexão para dizer que o fato dos meus pais terem determinado comportamento, dos meus familiares terem determinado comportamento, se eu fui encontrado por Cristo e houve de fato uma conversão, eu posso viver um novo referencial, não mais pelos meus familiares, mas pelo contrário, ser dentro da minha casa e para a história da minha família, ser um referencial. Porque Cristo Jesus me encontrou. Não mais pela história de que meu pai fazia isso ou meu pai fazia aquilo, porque minha mãe era assim, minha mãe era de tal forma, ou a minha família era conhecida por tal adjetivo. Em Cristo Jesus, eu posso ter uma nova vida. Em Cristo Jesus, eu posso ter e ser um novo referencial para um propósito, que é falar de Cristo Jesus para aqueles que ainda não conhecem, para começar dentro da minha casa, de tomar a direção, de tomar a responsabilidade dentro da minha casa, de ser um referencial sim nos meus irmãos, entre meus irmãos dentro da igreja, de ser um referencial sim dentro do meu trabalho, onde outros vão te respeitar por aquilo que você é, vão respeitar aquilo que você professa, Cristo Jesus. Mas o nosso grande desafio, irmão, é começar dentro da nossa casa, para que a glória do Senhor, o Senhor seja exaltado, o Senhor seja engrandecido, para que todos saibam, vejam e entendam que a mão do Senhor fez isso. Não foi mérito seu, não foi mérito nosso de forma alguma, mas por Cristo Jesus, que convida você e a mim a termos Ele como referencial. Ele mesmo fala, como diz lá em Mateus capítulo 11, ele fala, olha, aprendei de mim. É o convite de Cristo, aprendei com Ele, aprendei de mim. Então, durante esse tempo ao qual nós estamos vivendo, num momento de decisão, momento de confronto,
momento seja de adversidade, se você for tentado a tomar uma atitude diferente daquilo que Cristo propõe em sua palavra, sabe que Ele te dá o refúgio, a oportunidade de ter um comportamento, uma atitude transformadora, de mudança, de transformação, de metanoia, de uma conversão como um todo daquilo que Ele é. Ele quer te dar um coração de pedra, um coração de carne. Se você tem tido um coração de pedra, duro para a circunstância a qual você está vivendo, existe um Senhor, existe um Deus na pessoa de Cristo Jesus, que quer te dar um coração transformado. Estaremos, irmãos, assim entoando um cântico de adoração com o ministério de louvor, e que essa palavra desde já esteja falando no seu coração. Tome esses momentos, um momento de reflexão, de quebrantamento na presença do nosso Deus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, Senhor Santo. Nós exaltamos o Teu nome, Deus.
Irmãos, Timóteo foi chamado não por ser o favorito do apóstolo Paulo, mas Timóteo foi chamado porque foi um homem moldado, foi um servo moldado e convertido ao Senhor Jesus. E essa conversão começou dentro do seu lar, dentro da sua casa, tendo como referencial os seus familiares também. E na caminhada ele foi edificado. E a grande questão para mim e para você é que tipo de referência você quer ser dentro da sua casa e que tipo de referência você e nós queremos seguir. Que a palavra do Senhor fique no seu coração. Nós estaremos orando, encerrando mais um culto de adoração ao nosso Deus. Que você tenha na presença do Senhor uma semana abençoada, que você tenha uma semana cheia de graça, da misericórdia do Senhor. Pai Santo, Pai amado, nós louvamos mais uma vez o Teu nome e queremos rogar o Teu favor sobre o Teu povo, Senhor Deus, da igreja, nossos irmãos espalhados pela face da terra. Que tenhamos, Senhor Deus, uma semana abençoada no nome santo de Jesus. Que tenhamos uma semana, Senhor Deus, de reflexão, que seja uma semana de aprendizado, Pai, de dedicação ao Senhor. Pai, abençoa o Teu povo, Senhor Deus, e assim nós rogamos o Teu favor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Está encerrado o culto de adoração ao Senhor.